Pessoal do nono ano, boa noite. Esse aqui é o exercício 3 da página 261 da tarefa dessa semana. Nesse exercício ele está dizendo que numa viagem ele estava observando o monumento usando um teodolito. Teodolito é esse instrumento aqui, ele tem uma lunetinha dentro dele. E aí ele serve para calcular qual é a altura dos objetos que não tem como você subir em cima dele para medir a altura, usando o ângulo de inclinação. E aí ele está dizendo que esse teodolito estava a uma distância de 1,2 metros da obra que eles estavam observando. E aí você traça aqui uma vertical, deixa eu pegar outra caneta, traça aqui uma vertical com horizontal forma um ângulo de 90 graus. E aí, esse cateto aqui é um cateto que mede 1,20. Deixa eu pegar aqui de novo. Esse cateto mede 1,20. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Esse pedaço da altura é o outro cateto. E aqui dentro tem esse ângulo de inclinação de 60 graus. Aí, a altura inteira desse monumento ou dessa obra é essa, né? Mas aí a gente vai achar esse pedacinho aqui de cima, chamar ele de um X, e depois a gente soma com essa altura aqui, que tem 130 centímetros, ou seja, 1,3 metros, para ter a altura total do monumento. E agora, vendo qual razão trigonométrica a gente precisa usar. O que a gente quer é um cateto, e o que a gente já tem a medida é o outro cateto. E aí você vai se perguntar, qual razão trigonométrica usa os dois catetos? E a resposta para isso é a tangente. Então, você vai escrever que a tangente do ângulo que está ali dentro do triângulo, tangente é coca. Então, tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. E aí você vê que o exercício não forneceu quanto que é a tangente de 60 graus, porque o 60 é um ângulo notável. Se você pegar a tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, vamos só pegar a tangente, porque é só o que precisa. E aí a tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, a tangente de 60 é raiz de 3, vou botar isso aqui no lugar. O cateto oposto aos 60 graus é o cateto que não encosta nele, então é aquele pedaço da altura que eu chamei de X. E o cateto adjacente, ele tem 1,2 metros. Agora, raiz de 3 não tem ninguém embaixo, porque embaixo dele tá 1. E aí, a gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes x é o próprio x. E aqui, raiz de 3 vezes 1,2 fica raiz de 3 vezes 1,2. E aí, você vai ver que nas alternativas não tem raiz de 3 em nada. Isso não vai acontecer na nossa prova. Na nossa prova, a gente vai manter a raiz. Aqui, como não tem raiz de 3 nas alternativas, a gente vai aproximar esse raiz de 3. Se você fizer na calculadora quanto que é raiz de 3 é aproximadamente 1,7. E aí, esse x fica, então, 1,7 multiplicado por 1,2. Vou fazer a conta aqui rapidinho. Vamos lá, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 com 1 fica 3. Pula uma casa, 1 vezes 7, 1 vezes 1. 4, 10, 2. E aí, aqui tem uma que tem duas casas decimais. Então, a vírgula fica aqui. Então, aquele x é aproximadamente 2,04. Lembrando que esse é um valor aproximado, porque raiz de 3 não é só 1,7. Só que esse x é só o pedaço desse cateto. Para pegar a altura inteira do monumento, falta agora somar esse pedacinho de 130 centímetros, que dá 1,3 metros. Lembra que para passar de centímetro para metro é só dividir por 100. Então, lá, a altura vai ser o x mais aquele 1,3. Então, 2,04 mais 1,3. Completa aqui com 0. E aí, essa soma fica 3,34 metros. Alternativa D.